Definição pela chegada do zagueiro Léo Ortiz no mais querido do Brasil se aproxima, meus amigos. Nesse exato momento, o acerto financeiro entre Flamengo e Red Bull Bragantino em relação a Léo Ortiz está encaminhando muito bem. Fechamento da janela de transferência europeia. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, o que pode facilitar ainda mais a chegada de Léo Ortiz no nosso Mengão Queridão. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Mateuzinho, que o Flamengo já avisou que não vai vender o jogador para o Corinthians. Pablo já tem data para se apresentar ao Botafogo. Eu vou falar sobre isso e a situação envolvendo o Thiago Maia, que o Internacional garante que não desistiu do negócio, e o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, vem ligando constantemente para o jogador para tentar a liberação do jogador junto ao Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e já compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu falar aqui sobre a situação envolvendo o Pablo. É o seguinte, o zagueiro Pablo deve se apresentar amanhã, nesta sexta-feira, ao Botafogo para realizar exames médicos e assinar o contrato de empréstimo junto ao Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai emprestando o Pablo, como eu já trouxe aqui para vocês as informações, vai emprestando o Pablo por 1 ano de empréstimo de graça. Além disso, o Flamengo vai arcar com o pagamento de 40% do salário do jogador. Outros 60% quem vai pagar é o Botafogo. Eu acho que o Flamengo aí, com certeza, com certeza o Flamengo fazendo um péssimo negócio, esse negócio de empréstimo do Pablo. Tudo bem, prestando o jogador de graça, o jogador ainda tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. Emprestando o jogador de graça, mas pelo menos o Botafogo arcar com os vencimentos mensais do atleta. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu estou achando aí uma amizade muito sombria em relação a Rodolfo Landim, o John Textor. Bom, mas vamos ver o que deve acontecer. O Pablo deve se apresentar nessa sexta-feira, amanhã, dia 2, ao Botafogo para realizar exames e também dar a canetada no contrato de empréstimo. Mas fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre Mateuzinho, que ao contrário de Pablo, não quis ir para o Botafogo, bateu o pé, dá preferência ao Corinthians. O Flamengo, com a relação estremecida com o Corinthians, com a diretoria do clube paulista, o Flamengo não quer vender o Mateuzinho ao Corinthians. Essa informação que temos, inclusive o Vene Casagrande trouxe o seguinte, olha só. O Flamengo já avisou aos empresários de Mateuzinho que não fará negócio com o Corinthians. O Flamengo não quer vender o lateral ao Corinthians. Relação estremecida por conta da atitude do time paulista em relação à negociação envolvendo o próprio Mateuzinho. Voltando atrás do acordo verbal no empréstimo e emitindo nota colocando a culpa no Flamengo. Por hora, Mateuzinho continua no clube de regatas do Flamengo. Por enquanto, nesse momento, o Mateuzinho continua no Flamengo, enquanto o Flamengo não der uma definição em relação ao Mateuzinho, a negociar com outro clube. Mas, nesse exato momento, a informação é essa. O Flamengo não quer negociar o Mateuzinho mais com o Corinthians. O próprio, Corinthians, a própria diretoria do Corinthians, quem estremeceu essa relação aí. Que o negócio estava muito bem encaminhado. Inclusive tinha pode dizer assim, uma relação muito bacana, né? O Marcos Braz foi até lá na festa de posse do presidente Augusto Melo, agora no início de janeiro. Mas depois disso aí começou essa muvuca aí, o Corinthians aí soltando as unhas, soltando o fogo pelas ventas. Daí então o Flamengo, não dá pra gente negociar desse jeito. Então vamos finalizar isso por aqui. O Flamengo bateu o pé, já avisou o empresário. Não vai negociar o Mateuzinho com o Corinthians e ponto final. A não ser que o Flamengo mude de ideia, vamos ver o que deve acontecer. Já em relação ao volante Thiago Maia, o Internacional garante que não desistiu do negócio, mas não tem pressa para contratar o jogador.
Do outro lado, o técnico Eduardo Cudê segue mantendo contato com o Thiago Maia para tentar a liberação do Flamengo. Ou seja, o técnico do Internacional, o argentino Eduardo Cudê, ele quer muito que o Thiago Maia vá reforçar o Clube Colorado nessa temporada 2024. Ele gosta muito, é um fã realmente do futebol de Thiago Maia. Ele aprecia muito o trabalho de Thiago Maia e quer contar com o Thiago Maia. Só que em relação aos valores, como a gente já trouxe aqui, né, a pedida do Flamengo e a oferta do Internacional, que vem divergendo aí os valores. Vamos ver daqui para frente, agora com a chegada da diretoria do Flamengo no Rio de Janeiro, também vai viabilizar essa situação de Thiago Maia e acredito que resolva isso aí o quanto antes, né? Inclusive, é um jogador que também já tem o aval do técnico Tite para ser liberado. Então vamos ver o que o Flamengo deve fazer também em relação ao Thiago Maia. Se falando sobre chegada de reforços no nosso Mengão queridão, sabemos que apenas o Nicolás de la Cruz e Matias Vinha foi anunciado oficialmente. Só que temos uma boa notícia em relação ao Léo Ortiz para reforçar o nosso Mengão queridão nessa temporada de 2024. Na verdade, já vem uma novela se arrastando aí há mais de 2 meses. Desde o final de novembro de 2023, entrou para dezembro, entrou para janeiro e hoje nós já estamos aí no dia 1º de fevereiro. 1º de fevereiro e agora o negócio pode acontecer, né? Pode dizer assim, está mais próximo, está à vista, né, para acontecer a chegada de Léo Ortiz. Por quê? Um dos interesses do Red Bull Bragantino nessa negociação de Léo Ortiz era poder colocar o jogador no futebol europeu e conseguir uma proposta bacana pelo defensor. Só que hoje, basicamente amanhã, mas eu falo assim, hoje já se encerra a janela de transferência europeia. Então hoje a situação do Léo Ortiz em relação ao Bragantino e Flamengo, o desejo do jogador é mútuo em poder defender as cores do nosso Mengão queridão. Não à toa abriu mão dos 25% dos seus direitos que ele tem, né, em relação aos direitos econômicos do próprio atleta, para negociar com o Flamengo. O Flamengo vai negociar apenas a parte do Red Bull Bragantino, que é 75% dos direitos econômicos do atleta, que pertence à equipe de Bragança Paulista. O coluna do Flamengo trouxe uma informação importante aqui, que diz o seguinte, olha só: definição à vista. Com o fim da janela de transferências europeias, nessa quinta-feira, dia 1º, o acordo financeiro entre Flamengo e Bragantino para a transferência de Léo Ortiz avança, já que o clube paulista buscava evitar fortalecer um concorrente direto e preferia vender o zagueiro para clubes europeus. O desfecho dessa negociação, depois de uma novela que vem se arrastando há mais de 2 meses, pode estar com os dias contados. Eu falei aqui para vocês, gente, Flamengo quer muito. Marcos Braz hoje, na chegada do Rio de Janeiro, né, falou que vai esperar aí um pouco mais, não tem pressa, vai tentar baixar, ver se eles conseguem baixar um pouco mais o valor, para daí então contratar o Léo Ortiz. O que me deixa aqui um pouco, né, preocupado em relação a essa chegada de Léo Ortiz, ou não chegada de Léo Ortiz, posso mais ser sincero assim, é se aparecer um outro clube, o Léo Ortiz acabar ficando chateado com o posicionamento da diretoria do Flamengo, que isso pode acontecer, ainda mais agora, com essa situação do vice-presidente de futebol Marcos Braz, que pode atrapalhar também, tá? Atrapalhar também essa negociação. Mas a informação que temos é que o acerto financeiro entre Flamengo e Bragantino em relação a Léo Ortiz está encaminhando muito bem. E hoje a janela de transferência se encerra para uma transferência do zagueiro, uma possível transferência do zagueiro para o futebol europeu nessa janela de transferência. Então vamos seguir focado com tudo. Acredito que até o final de semana a gente possa ter mais novidades envolvendo o Léo Ortiz. Basicamente o Flamengo está acertado com o Léo Ortiz. Entre o zagueiro e o clube está tudo acertado. O que falta é o Flamengo acertar os últimos detalhes financeiramente com o Red Bull Bragantino, o que já está encaminhando muito bem nesse exato momento. E é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado. Você está confiante na chegada do zagueiro Léo Ortiz para reforçar o nosso Mengão queridão nessa janela de transferências? Fica à vontade,
Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.